Paz do Senhor, meus amados. Nesta manhã eu venho aqui trazer mais uma palavra da parte do Senhor. E essa palavra é a respeito de missões, é a respeito da missão dada, a respeito daquilo que você nem sabe se tem ou não o potencial para fazer. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor está sobre a terra, que foi dada a toda criatura que aceitasse o nome de Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. A partir do momento que o ser humano ele aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, o Espírito Santo, o Consolador, esse começa a ajudar numa caminhada cristã. Bom, sabedor disso, nós vamos um pouco atrás, onde diz que o profeta Isaías, no capítulo número 6, ele falou assim, que era homem de impuros lábios e que ele viu o Senhor dos Exércitos. Através de uma visão, o profeta Isaías viu a Deus. E naquele momento da visão, Deus falou assim, a quem enviarei? E o profeta Isaías falou assim, envia a mim. O profeta Jeremias, quando que teve uma visão também da parte de Deus para pregar o evangelho em sua época, para pregar a palavra de Deus em sua época, ele falou que era uma criança. Outros também, como Jonas, deixou de pregar para Nínive e Deus também fez com que ele pregasse para Nínive após vários acontecimentos. O que eu quero que você entenda é que há um chamado. Há um chamado para Isaías, um chamado para Jeremias, um chamado para Jonas, mas na nossa época o chamado é para nós, os filhos de Deus, aqueles que receberam o Espírito Santo como Consolador e Ajudador, porque pronunciaram o nome de Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. A palavra do Senhor diz que aquele que pronunciar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, este será salvo. Mas nós temos que manter uma posição de caráter cristão, de moral, de ética cristã, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E Deus, quando Ele fala que nós somos os responsáveis a ir e fazer o ide do Senhor, porque a palavra do Senhor diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Na verdade, o que Deus está falando aí é que existe um prêmio da vitória. A Bíblia Sagrada diz que haverá um galardão para todos aqueles que se envolveram ali com a obra de Deus. E missões quando alguém delega uma missão e você está capacitado, porque se a palavra do Senhor diz assim que abra a tua boca e eu falarei por ti, e você está capacitado pelo Espírito Santo a falar do Senhor Jesus a toda a humanidade, você acaba escrevendo a sua história. E essa missão é dada pelo próprio Deus, em primeiro plano, para Jesus Cristo. Ele falou assim, olha, que Ele pegou o seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, o único que Ele tinha, e enviou a favor da humanidade. E pagou um preço, e preço de cruz. Então Jesus fez a primeira missão em direção ao reino para a terra. E Jesus, ao subir, Ele falou assim, eis que deixo convosco o meu Espírito, que vai capacitar a fazer tudo aquilo que eu fiz. Ele falou assim, olha, eis que vocês farão maiores obras do que estas que eu fiz. Então todo homem, toda mulher de coragem que recebe ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador, ele automaticamente tem uma missão de pregar o evangelho a toda criatura. Claro que você não vai sair por aí destilando ou dando as pérolas aos porcos, falando para aqueles que realmente não querem saber de Jesus Cristo de Nazaré. Na verdade, você fala quando você é ouvido, ou seja, se você começa a falar para uma pessoa a respeito de Cristo e ela te dá atenção, você continua a pregar o evangelho para ela e trazendo à existência a palavra de Deus, porque a palavra é que convence. Você tem que ter um certo entendimento da palavra de Deus, porque não é por suas palavras, mas sim pela palavra do Senhor que essa pessoa será salva. E aí começa a se cumprir a missão de você plantar. Se naquele momento aquela pessoa não pronunciou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, através do apelo que você vai fazer, através da sua boca, através da sua fala, saiba que você plantou. E daqui a um pouco vai vir outro que vai regar. Mas
entenda, Jesus Cristo é que dá o crescimento. Ou seja, tudo o que é plantado no coração daquela pessoa, se outra pessoa vem e rega a palavra de Deus com outras palavras bíblicas, aquela transição entre o plantio e o crescimento, quem está dando é Deus. O plantio, quem está dando é Deus o crescimento. Então, a missão é isso. A missão é quando alguém delega algo para você, no caso Jesus Cristo delegou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em Mateus capítulo 18 fala que tudo que tu ligar na terra está ligado no reino. Então, a partir do momento que você está pregando o evangelho, você está ligando a promessa do Senhor sobre a terra, e as pessoas começam a crer naquilo que é falado. Então, isso é uma missão. Então, a missão dada tem que ser uma missão cumprida. Você tem que cumprir o ide do Senhor. E isso não é só para o sacerdote da igreja, não é só para o missionário, não é só para o bispo, o pastor, o presbítero, ou até mesmo o apóstolo. Não, essa missão não é só para o altar. Essa missão é para a igreja, para aqueles que estão sentados como membros. Você deve pregar para o seu vizinho, para o seu familiar. Você deve pregar por onde quer que você for, falar a respeito do amor de Cristo, a respeito que houve um ser celestial, Jesus Cristo de Nazaré, que foi nascido, gerado pelo Espírito Santo, que pagou um preço, que pregou o Evangelho, e que este Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, subiu ao céu, está à destra do Pai, sobre a terra está o seu Espírito, e o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre ti. Então você, que é membro de igreja, até mesmo para ter esse chamado de trazer mais pessoas à casa do Senhor, você tem que fazer a missão, o ide do Senhor. A responsabilidade é sua, porque um dia o reino de Deus vai vir sobre a terra para julgar a toda criatura. E aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não pronunciou o nome de Jesus Cristo para outras pessoas conhecerem a Deus, o próprio Deus vai falar assim: por que tu não falastes de mim? Ou por que você não pregou o Evangelho a respeito da salvação? Não estou falando aqui a respeito de você perder a salvação, estou falando aqui a respeito de você perder galardão. Porque Deus, ele é sábio, amém? Ele sonda o coração. Ele fala: aquele que crê em mim e for batizado, este será salvo. Se com tua boca pronunciar e com teu coração crer, será salvo tu e tua casa. Então nós temos que orar para que Deus nos dê esse entendimento, nos dê essa sabedoria e nos dê esse conhecimento de como fazer o ide do Senhor, de como pregar o Evangelho, essa capacitação. O conselho que eu dou é que você negue-se a si mesmo e comece a propagar o Evangelho de Cristo, não de uma maneira de qualquer jeito, sair e falar de qualquer jeito, mas na oração, quando você estiver orando, pedir a Deus a sabedoria, o entendimento de como pregar o Evangelho a toda criatura. E assim você será uma bênção por onde quer que você for. Que Deus te abençoe e te guarde, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.